Imagine ser forçada a casar com um completo estranho para salvar sua família da ruína financeira. Helena, uma jovem bióloga apaixonada por projetos sociais, viveu exatamente isso quando seu pai aceitou um acordo que mudaria sua vida para sempre. Mas o que ninguém esperava era que o tremor de medo dela na primeira noite de casamento faria o poderoso Arthur Vasconcelos recuar completamente, revelando um lado que nem ele sabia que existia. Antes de começar essa história que vai mexer com seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e me conta nos comentários de onde você está assistindo. O altar da igreja estava decorado com flores brancas. Silêncio absoluto. Dois estranhos prestes a trocar votos que não queriam. Helena olhou para o espelho do quarto da igreja. O vestido branco custou mais do que ela ganhava em 6 meses, mas não conseguia sentir nada além de vazio no peito. "Filha, você está linda", disse o pai entrando no quarto com os olhos vermelhos. Ela virou para ele tentando forçar um sorriso. "Pai, o senhor tem certeza que não tem outro jeito?" Roberto Silva abaixou a cabeça. As mãos tremiam quando pegou as dela. "Helena, eu tentei tudo. A empresa está falindo, as dívidas. Se eu não fizer esse acordo com os Vasconcelos, vamos perder tudo. A casa da sua mãe, tudo." Helena engoliu seco. Pensou na mãe doente, nos remédios caros, na casinha onde cresceu. "Eu sei, pai, eu entendo." Mas por dentro gritava. Como chegaram a esse ponto? Como sua vida virou moeda de troca? A porta se abriu. Dona Carmen, a organizadora do casamento, apareceu com um sorriso forçado. "Está na hora, querida." Helena respirou fundo. Segurou o buquê com força e caminhou pelo corredor da igreja. Na entrada, viu ele pela primeira vez pessoalmente. Arthur Vasconcelos estava de pé no altar, sério como uma estátua. Terno preto impecável, cabelos escuros penteados para trás, postura ereta. Parecia saído de uma revista de negócios. Quando os olhos dele se encontraram, ela sentiu um frio na barriga. Não havia calor naquele olhar. Nada de romantismo ou paixão. Apenas negócio puro. "Aqui vamos nós", murmurou para si mesma. Começou a caminhada pelo corredor. As pessoas olhavam, sussurravam, mas ela não ouvia nada. Só o barulho do próprio coração batendo descompassado. Arthur a observava se aproximar. Notou que ela segurava o buquê com muita força. Os ombros tensos, o andar rígido. "Ela está com medo", pensou. "Bom, eu também não quero estar aqui." Ele tinha 38 anos e nunca pensou em casamento por amor. Sempre soube que um dia seria arranjado algo assim. Família tradicional, negócios, conveniências. Quando Helena chegou ao altar, ficaram cara a cara pela primeira vez. Ela era mais baixa que imaginava. Olhos castanhos grandes, pele morena, cabelos cacheados presos num coque elegante. "Bonita", reconheceu, mas assustada. O padre começou a cerimônia. Arthur ouvia as palavras sem prestar atenção. Helena tentava parecer presente, mas estava longe. "Aceita Helena Silva como sua esposa?" "Aceito", disse Arthur, a voz firme, mas sem emoção. "Aceita Arthur Vasconcelos como seu esposo?" Helena hesitou por 2 segundos que pareceram eternos. "Aceito." A voz saiu baixa, quase um sussurro. Trocaram alianças em silêncio. Quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", Arthur se aproximou e deu um beijo rápido no canto da boca dela. Formal. Frio. Como cumprimentar um cliente. Helena sentiu que estava selando seu destino com um estranho. Os convidados bateram palmas. Sorrisos forçados por toda parte. A família Vasconcelos comemorava mais um bom negócio. O pai de Helena suspirou aliviado. Na saída da igreja, Arthur ofereceu o braço. "Vamos embora", disse baixo. "Quanto antes acabar esse circo, melhor." Helena segurou o braço dele. Notou que era forte, musculoso sob o terno. "Para onde vamos?", Tai perguntou. "Resort da família no litoral. 3 dias, depois voltamos e cada um segue sua vida." Ela assentiu. Não tinha muito a dizer mesmo. Entraram na limusine preta. Sentaram em lados opostos do banco. Arthur pegou o celular e começou a atender ligações.
Helena olhou pela janela, vendo a cidade passar. Alô, Marcelo? Sim, está feito. Agora cuida dos documentos da empresa Silva. Isso, transfere tudo para nossa conta. Não quero detalhes agora. Helena ouvia cada palavra. Lembrou que sua vida era literalmente o detalhe que ele não queria ouvir. A viagem durou 2 horas. Arthur falou ao telefone a viagem inteira. Helena fingiu dormir para não ter que conversar. Quando chegaram ao resort, ela ficou impressionada. Era imenso, luxuoso, de frente para a praia. Funcionários correram para carregar as malas. Boa noite, Sr. Arthur, disse o gerente todo solicito. A suíte presidencial está preparada. Obrigado, Carlos. Não quero ser incomodado pelos próximos 3 dias. Entraram no elevador. Silêncio pesado entre eles. Helena olhou os números acendendo. 15, 16, 17, 18. Última cobertura, disse Arthur sem olhar para ela. As portas se abriram direto na suíte. Helena quase engasgou com o luxo. Sala enorme, varanda com vista para o mar, móveis caríssimos, e uma porta que levava ao que obviamente era o quarto. Arthur soltou a gravata e jogou o paletó na poltrona. Você deve estar cansada, disse sem emoção. Pode tomar banho primeiro, descansar. Amanhã conversamos sobre as regras. Helena assentiu, pegou a mala e caminhou para o quarto. Parou na porta e se virou. Arthur. Ele levantou os olhos. Obrigada por não tornar isso mais difícil do que já é. Ele a encarou por um momento. Boa noite, Helena. Ela entrou no quarto e fechou a porta. Do outro lado, Arthur serviu uma dose de uísque e foi para a varanda. Olhou o mar escuro, pensando no que tinha acabado de fazer. Agora ela é minha responsabilidade, murmurou. Que Deus nos ajude. Helena acordou com o som das ondas. Por um momento esqueceu onde estava. Depois a realidade bateu como um tapa. Estava casada com um estranho, numa suíte de luxo que mais parecia uma prisão dourada. Saiu da cama e foi até a janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Lindíssimo, mas ela não conseguia sentir nada além de vazio. Ouviu barulhos na sala. Arthur já estava acordado. Vestiu um roupão e saiu do quarto. Ele estava sentado à mesa da varanda, tomando café e falando ao telefone. Como sempre. Não, Marcelo, isso espera até segunda. Claro que não vou cancelar a reunião. Estou em lua de mel, não morri. Helena se serviu de café. As mãos tremeram um pouco quando pegou a xícara. Arthur terminou a ligação e olhou para ela. Dormiu bem? Sim, obrigada. Sentaram em silêncio. Helena mordiscou uma torrada sem fome. Arthur checava e-mails no celular. Precisamos conversar, disse ele, finalmente pousando o aparelho. Helena se preparou para o pior. Sobre o que exatamente? Arthur respirou fundo. Sobre como isso vai funcionar. Somos casados no papel, mas não precisa ser complicado. Ela esperou ele continuar. Cada um tem sua vida. Você continua com seus projetos, eu com meus negócios. Aparições públicas quando necessário, eventos da família, essas coisas. O resto do tempo somos livres. Helena assentiu devagar. E sobre intimidade? Arthur a encarou diretamente. Não há pressão nenhuma, zero. Isso só acontece se e quando você quiser. Se nunca quiser, problema nenhum. Ela suspirou aliviada. Obrigada por deixar isso claro. Helena, ele disse, a voz mais suave. Eu sei que isso não foi escolha sua. Não vou tornar sua vida um inferno por causa disso. Pela primeira vez desde o casamento, ela esboçou um sorriso pequeno. Você não é o que eu esperava. O que esperava? Um tirano. Um homem que ia me tratar como propriedade. Arthur ficou sério. Meu pai pode ter sido assim com minha mãe. Eu não sou meu pai. O celular dele tocou de novo. Helena viu o nome na tela. Marcelo. Urgente. Desculpa, disse Arthur. Tenho uma crise na empresa matriz. Preciso resolver. Atendeu e saiu para a sala, falando em tom baixo e tenso. Helena ficou sozinha na varanda, ouvindo o mar e os fragmentos da conversa dele. Como assim faliu? Você verificou os contratos?
Não, não posso voltar hoje, resolve aí. Ela percebeu que Arthur estava estressado. A voz ficou mais dura, os gestos mais bruscos. Quando terminou a ligação, voltou para a varanda parecendo mais velho. Problemas sérios? Perguntou Helena. Um fornecedor quebrou. Prejuízo de 2 milhões. Nada que eu não consiga resolver, mas... Ele parou percebendo que estava desabafando com ela. Desculpa, você não precisa ouvir meus problemas de trabalho. Helena o estudou. Viu as linhas de cansaço ao redor dos olhos, a tensão nos ombros. Você sempre trabalha tanto? Sempre. É o preço de ser o herdeiro. E nunca descansa? Arthur deu um riso sem humor. Descanso é luxo que não posso me dar. Muita gente depende das minhas decisões. Helena sentiu uma pontada de compaixão? Não esperava isso. Deve ser muito pesado. Ele a olhou surpreso. É a primeira vez que alguém diz isso. Como assim? Todo mundo acha que é fácil nascer rico, que é só assinar papéis e contar dinheiro. Helena inclinou a cabeça. Mas não é. Definitivamente não é. Ficaram em silêncio observando o mar. O telefone tocou de novo. Arthur olhou o visor e suspirou. É minha secretária. 10 ligações em 2 horas. Helena viu ele hesitar antes de atender. Alô, Sandra? Não, não posso voltar hoje. Marca a reunião para quinta. Transfere a outra para sexta. A conversa durou 20 minutos. Helena aproveitou para tomar banho e trocar de roupa. Quando voltou, Arthur estava na varanda de novo, mas com uma expressão diferente. Problema resolvido? Perguntou ela. Por enquanto, mas vou ter que cortar nossa viagem, um dia. Helena assentiu. Não tem problema, eu entendo. Arthur a encarou. Você entende mesmo? Ou está só sendo educada? Helena pensou antes de responder. Eu trabalho com ONGs. Sei como é quando as coisas pegam fogo e você é a única pessoa que pode resolver. Exato, disse ele, parecendo aliviado. É exatamente isso. O celular tocou uma terceira vez. Meu Deus, murmurou Helena. Eles não te deixam em paz nem aqui. Arthur olhou para ela, depois para o telefone. Pela primeira vez em anos, recusou a chamada. Que seja, 5 minutos de paz não vão quebrar o império. Helena sorriu. Um sorriso genuíno. 5 minutos inteiros? Que luxo. Arthur riu. Uma risada baixa, mas real. Você tem senso de humor, não esperava isso. O que esperava? Uma princesinha mimada que ia reclamar de tudo. Bem, disse Helena. Eu esperava um tirano sem coração. Acho que ambos nos enganamos. Arthur serviu mais café para os dois. O que você fazia antes disso? Biologia marinha. Trabalho com preservação de corais. Ou trabalhava, né? Agora não sei bem o que faço. Por que não sabe? Helena hesitou. Ser Helena Vasconcelos é diferente de ser Helena Silva. As pessoas me olham diferente agora, como se eu fosse outra pessoa. Arthur franziu a testa. Você não precisa mudar quem você é por minha causa. Mas posso continuar com meus projetos, viajar para as pesquisas. Às vezes fico semanas no mar, em barcos. Claro, desde que me avise onde está, por segurança. Helena pareceu aliviada. Obrigada. O resto da manhã passou mais tranquilo. Arthur ainda atendeu algumas ligações, mas menos urgentes. Helena leu um livro na varanda. Na hora do almoço, comeram juntos em silêncio confortável. Helena? Disse Arthur, depois de um tempo. Sim? Obrigado por não me odiar. Sei que isso não foi fácil para você. Ela o encarou. Você também não escolheu isso, Arthur. Seu pai te obrigou tanto quanto o meu me obrigou. Arthur assentiu devagar. Acho que somos 2 prisioneiros da mesma situação. Pelo menos somos prisioneiros educados, disse Helena. Arthur quase riu. Verdade, podia ser pior. O telefone tocou de novo. Desta vez, Arthur olhou para Helena antes de atender. Posso? Claro. Mas desta vez ele foi rápido. Alô? Resolve com o Marcelo. Não, não é urgente. Tchau. Helena levantou uma sobrancelha.
2 minutos só. Estou melhorando, disse Arthur. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela riu. Uma risada baixa, mas genuína. Arthur a observou e pensou que talvez, apenas talvez, aqueles 3 dias não fossem tão terríveis assim. O jantar foi servido na varanda da suíte. Velas acesas, vista para o mar, lua cheia. Romântico demais para 2 pessoas que mal se conheciam. Helena mexeu na comida sem muito apetite. Arthur tentou puxar assunto algumas vezes, mas as conversas morriam rapidamente. O peixe está bom, disse ela educadamente. Sim, o chefe aqui é excelente. Silêncio de novo. Helena tomou mais um gole de vinho. Já estava no segundo cálice, tentando relaxar. Arthur notou que ela bebia mais que comia. Você está bem? Estou, mentiu. Só é muita informação para processar, sabe? Entendo. Mas ela sabia que ele não entendia. Como poderia? Arthur cresceu sabendo que um dia se casaria por conveniência. Para ela, era um choque brutal. Terminaram de jantar em silêncio. Os funcionários recolheram os pratos discretamente e desapareceram. Ficaram sozinhos na varanda. Helena, disse Arthur, a voz mais baixa, sobre hoje à noite? Ela engoliu seco. Sabia que essa conversa ia chegar. Sim? Como eu disse de manhã, não há pressão nenhuma. Podemos dormir em quartos separados ou... Não. Ela o interrompeu. Não precisa. Somos casados, é... normal que dividamos o quarto. Arthur a estudou. Você tem certeza? Helena assentiu, mas as mãos dela tremiam levemente quando pegou o cálice de vinho. Tenho. Mas Arthur viu o tremor, e a respiração dela que ficou mais rápida. Helena, olha para mim. Ela levantou os olhos. Você está com medo de mim? A pergunta pegou ela de surpresa. Não é isso. Então o que é? Helena hesitou. Como explicar? Como dizer que estava apavorada com a ideia de intimidade, não por ele ser estranho, mas por causa do que viveu antes? É complicado, murmurou. Arthur se inclinou para a frente. Tem tempo, não vamos a lugar nenhum. Helena respirou fundo. O vinho deu coragem. Meu último relacionamento não foi bom. O cara era controlador, agressivo. Arthur sentiu algo apertar no peito. Ele te machucou? Não fisicamente, mas psicologicamente sim. Me fazia sentir que eu nunca era suficiente, que... A voz dela falhou. Arthur fechou os punhos embaixo da mesa. Quanto tempo ficaram juntos? 2 anos. Terminei há 6 meses. E ainda dói. Ainda dói, confirmou ela, os olhos marejados. Arthur se levantou e foi até a grade da varanda. Ficou de costas para ela, olhando o mar. Helena? Sim? Esse cara era um idiota e covarde. Ela não esperava essa resposta. Como você pode saber, nem me conhece direito. Arthur se virou. Conheço o suficiente. Vi como você falou com os funcionários hoje. Como tratou até eu, que sou praticamente seu sequestrador. Você é gentil, inteligente, forte. Qualquer homem que não enxerga isso é cego. Helena sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Arthur. E qualquer homem que usa essa força contra você é covarde, continuou ele. Merece apanhar. Uma lágrima desceu pela bochecha dela. Arthur voltou para perto da mesa, mas não se sentou. Helena, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu nunca vou te pressionar para nada. Nunca vou te obrigar a fazer o que não quer. E se alguém tentar te machucar de novo, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela o encarou, surpresa com a intensidade na voz dele. Por quê? Por que você se importa? Arthur hesitou. Porque você não merece passar por isso de novo. Ninguém merece. Helena se levantou trêmula. Acho que vou tomar banho. Está ficando tarde. Claro, fique à vontade. Ela caminhou para o quarto. Arthur ficou na varanda, terminando o vinho e tentando processar a conversa. Meia hora depois ouviu o chuveiro parar.
Esperou mais 15 minutos antes de entrar no quarto. Helena estava deitada na cama de camisola branca, coberta até o pescoço, fingindo dormir. Arthur foi até o banheiro trocar de roupa. Quando saiu de pijama, ela ainda fingia dormir. Ele deitou do outro lado da cama, mantendo distância. "Boa noite, Helena." "Boa noite", murmurou ela. Ficaram em silêncio no escuro. Arthur ouviu a respiração dela, irregular, nervosa. Depois de uns minutos, ele percebeu que ela estava tremendo. Não de frio. A noite estava quente. "De medo." Arthur se virou para o lado dela. "Helena?" "Sim?" A voz saiu estrangulada. "Você está tremendo." Ela não respondeu, mas o tremor piorou. Arthur sentiu como se alguém tivesse dado um soco no estômago dele. Lentamente se levantou da cama. Helena se virou, assustada. "Aonde você vai?" Arthur pegou um travesseiro e o cobertor do pé da cama. "Para a sala. Vou dormir no sofá." "Não precisa", disse ela rapidamente. "Eu estou bem." "Não, você não está", disse ele, a voz gentil, mas firme. "Está apavorada. E eu não vou ser o motivo disso." Helena se sentou na cama. "Arthur, eu sinto muito. Eu sei que somos casados e que você tem direitos." "Para", ele disse, se virando para ela. "Para com isso agora mesmo." Helena o olhou, confusa. Arthur se aproximou da cama, mas manteve distância. "Helena, me escuta bem. Eu não tenho direito nenhum sobre você. Nenhum. O fato de estarmos casados não me dá direito ao seu corpo, aos seus sentimentos, a nada. Você é uma pessoa livre, não minha propriedade." Ela começou a chorar baixinho. "Mas todo mundo vai esperar que se dane todo mundo", disse Arthur com mais força do que pretendia. "A única opinião que importa aqui é a sua." Helena soluçou. "Desculpa por ser assim. Eu sei que deve ser frustrante." Arthur deixou o cobertor no chão e se aproximou mais. "Helena, posso me sentar aqui na beirada da cama?" Ela assentiu. Arthur se sentou, mas longe o suficiente para não tocá-la. "Olha para mim." Ela levantou os olhos vermelhos. "Você não tem nada para se desculpar. Nada. Você passou por algo traumático e está lidando com isso como pode. Isso não te faz quebrada, nem frustrante, nem insuficiente. Mas você deve querer." "Eu quero que você se sinta segura", disse Arthur. "É só isso que eu quero." Helena o encarou como se não acreditasse no que estava ouvindo. "Você é diferente do que pensei", sussurrou. "Você também." Arthur se levantou e pegou o cobertor de novo. "Vou dormir na sala. Se precisar de alguma coisa, me chama, tá?" "Arthur?" "Sim." "Obrigada." Ele sorriu pela primeira vez desde que entraram no quarto. "Boa noite, Helena. Dorme tranquila." Arthur saiu do quarto e fechou a porta devagar. Helena ficou sozinha, mas pela primeira vez em meses não se sentiu ameaçada. Do outro lado da porta, Arthur se acomodou no sofá da sala, olhando o teto. Pensou no ex-namorado dela, no medo nos olhos dela, no tremor das mãos, e percebeu que estava sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Uma necessidade urgente de proteger alguém. Helena acordou com o cheiro de café fresco. Por um momento esqueceu onde estava. Depois se lembrou da noite anterior e sentiu o rosto esquentar de vergonha. Arthur tinha dormido no sofá por causa dela. Levantou, vestiu um roupão e foi até a sala. Ele estava na varanda já vestido, mexendo no notebook. Parecia não ter dormido bem. "Bom dia", disse ela tímida. Arthur levantou os olhos e sorriu. "Bom dia. Dormiu melhor?" "Sim, e você? O sofá é confortável?" "Já dormi em piores", disse ele, fechando o laptop. "Café?" Sentaram para tomar café em silêncio. Helena notou que Arthur a olhava de vez em quando, como se estivesse avaliando algo. "Arthur." "Sim?" "Sobre ontem à noite, eu queria te agradecer." Ele parou de beber o café. "Pelo quê?" "Por não ter forçado a situação, por ter entendido." Arthur pousou a xícara. "Helena, pode tirar essa ideia da cabeça? Você não precisa me agradecer por eu não ser um estuprador."
A palavra caiu pesada entre eles. Helena engoliu seco. Desculpa, eu não quis dizer isso. Eu sei, mas é importante você entender que o que fiz ontem não foi bondade. Foi o básico de ser um ser humano decente. Helena assentiu devagar. O Rodrigo, meu ex, ele sempre dizia que eu estava exagerando, que era normal ele insistir quando eu não queria. Arthur fechou os punhos embaixo da mesa. Rodrigo é um nome que eu não quero mais ouvir, disse baixo. Esse cara fez um estrago na sua cabeça. Fez, admitiu Helena. Às vezes eu acho que ele estava certo, que o problema era comigo. Arthur se levantou bruscamente. Para agora mesmo com isso. Helena se assustou com o tom dele. Desculpa, Não, eu que peço desculpa, disse Arthur voltando a se sentar. Não quis te assustar. É que me dá raiva ouvir você repetir as mentiras que ele te contou. Helena o encarou. Como você sabe que são mentiras? Arthur respirou fundo. Porque eu cresci vendo meu pai fazer isso com minha mãe. Sempre culpava ela por tudo, dizia que ela era neurótica, exagerada, até ela acreditar. Helena não esperava essa confissão. Sua mãe... Minha mãe virou uma sombra de quem era. Morreu achando que tudo de ruim que aconteceu na vida dela foi culpa dela. A voz de Arthur saiu carregada de dor. Helena estendeu a mão instintivamente e tocou a dele. Sinto muito. Arthur olhou para as mãos deles entrelaçadas. Por isso eu sei reconhecer o que fizeram com você. E por isso eu nunca vou ser como meu pai. Ficaram em silêncio de mãos dadas. Arthur, sim. Você se sente obrigado a cuidar de mim por causa da sua mãe? A pergunta pegou ele de surpresa. Como assim? Será que você está sendo gentil comigo porque se sente culpado pelo que seu pai fez com ela? Arthur pensou por um momento. No começo, talvez, mas agora... Agora o quê? Agora acho que é porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Helena sentiu o coração acelerar. Arthur. O telefone dele tocou. Arthur olhou o visor e suspirou. É meu pai. Helena soltou a mão dele. Atende, deve ser importante. Arthur hesitou, depois atendeu. Alô, pai? Sim, estou no resort. Como assim, problema? Quando isso aconteceu? A voz dele ficou tensa. Helena viu as sobrancelhas se franzirem. Não posso voltar hoje. É minha lua de mel, pai, pelo amor de Deus. Arthur se levantou e caminhou para longe da mesa. Tá bom. Volto amanhã de manhã cedo. Não vou cortar a viagem. Resolve com o Marcelo até lá. Desligou e voltou para a mesa, parecendo exausto. Problemas? Perguntou Helena. Sempre. Meu pai acha que eu deveria estar disponível 24 horas por dia. E você vai voltar amanhã? Arthur assentiu. Infelizmente, sim. Tem uma reunião importante que só eu posso resolver. Helena sentiu uma pontada de decepção. Isso a surpreendeu. Entendo. Arthur a observou. Você parece triste, Helena corou. Não é isso, é que... Estava começando a me acostumar com a ideia de ficar aqui mais um dia. Você pode ficar. Não precisa voltar comigo. Sozinha? Por que não? O lugar é seguro. Os funcionários conhecem você. Helena balançou a cabeça. Não quero ficar sozinha, vou com você. Arthur pareceu aliviado. Tem certeza? Tenho. Passaram o resto da manhã caminhando pela praia. Arthur deixou o celular no quarto e, pela primeira vez, prestou atenção total ao que estava ao seu redor. Helena coletou algumas conchas e falou sobre os projetos que desenvolvia. Você fica animada quando fala de trabalho, observou Arthur. Fico? Perguntou ela, parando de caminhar. Fica. Seus olhos brilham, você gesticula mais, fala mais rápido. Helena riu. É a única coisa que sempre fez sentido na minha vida, até agora, né? Por que até agora? Porque agora tudo mudou. Não sei se posso continuar fazendo o que fazia. Arthur parou também. Helena, eu já disse. Você pode continuar sua vida normalmente. Mas e se tiver que viajar por semanas? E se tiver reuniões em horários estranhos? Você não vai se importar? Arthur a encarou. Você quer minha resposta honesta? Quero.
Eu vou sentir sua falta, mas não vou te impedir de fazer o que ama. Helena sentiu o coração disparar. Você vai sentir minha falta? Arthur percebeu o que tinha dito. Sim, acho que sim. Ficaram se olhando por um momento. Arthur, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já foi apaixonado? A pergunta pegou ele desprevenido. Uma vez na faculdade. O que aconteceu? Arthur olhou para o mar. Meu pai descobriu. Disse que ela não era adequada para a família. Ameaçou cortar minha herança se eu não terminasse. E você terminou? Terminei, admitiu com pesar. Era jovem, covarde. Pensei que pudesse encontrar outro amor depois. E encontrou? Não. Depois disso, só me relacionei com mulheres que meu pai aprovava. Relacionamentos vazios, convenientes. Helena sentiu pena dele. Deve ter sido solitário. Foi, muito. Voltaram a caminhar em silêncio. Helena? Sim? E você, já foi apaixonada? Helena pensou. Uma vez. Antes do Rodrigo. Era um colega da faculdade. Doce, engraçado, me respeitava. O que aconteceu? Nada. Ele se mudou para outro país para fazer doutorado. A distância acabou com tudo. Você se arrepende? De não ter ido atrás dele? Às vezes. Arthur sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúme? Impossível. Como ele era? Helena sorriu, lembrando. Completamente diferente de você, Arthur riu. Obrigado pela sinceridade. Não foi crítica, disse Helena rapidamente. Só constatação. Ele era leve, despreocupado. Você é sério demais? Intenso, corrigiu ela, de um jeito que assusta e atrai ao mesmo tempo. Arthur parou de caminhar. Atrai! Helena corou furiosamente. Eu não quis dizer isso. Helena. Ela não conseguiu olhar para ele. Arthur chegou mais perto. Olha para mim. Ela levantou os olhos devagar. Você me atrai também, disse ele baixinho. O coração dela disparou. Arthur. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela levemente. Posso? Helena não conseguiu falar, mas assentiu. Arthur se aproximou devagar e beijou a testa dela, bem suave. Quando se afastou, os olhos dos dois estavam brilhando. Isso foi nosso primeiro beijo de verdade, completou Helena. Arthur sorriu. Gostou? Gostei. Voltaram para o resort de mãos dadas, sem falar muito. Mas ambos sabiam que algo tinha mudado entre eles. Durante o almoço, Helena ficou quieta, mexendo na comida. Arthur notou que ela estava tensa desde o beijo na praia. Você está bem? Perguntou ele. Estou, mentiu ela. Arthur pousou o garfo. Helena, a gente prometeu ser honesto um com o outro, lembra? Ela suspirou. É que o que aconteceu na praia me deixou confusa. Por quê? Helena hesitou. Porque não era para eu estar sentindo isso. Sentindo o quê? Vontade de estar perto de você, de te conhecer melhor, de... A voz dela morreu. Arthur se inclinou para a frente. De que, Helena? Ela o encarou. De confiar em você. Arthur sentiu algo apertar no peito. E isso te assusta? Me apavora, admitiu ela, porque a última vez que confiei em alguém assim, você se machucou. Me destruíram, corrigiu ela. E prometi para mim mesma que nunca mais ia deixar isso acontecer. Arthur assentiu devagar. Entendo. Então, o que você quer fazer? Helena o olhou surpresa. Como assim? Quer que eu mantenha distância? Que voltemos para o esquema inicial de casamento só no papel? Helena não esperava que ele desse essa opção. Você faria isso? Faria, se fosse o que você precisa. Helena baixou os olhos. Não sei o que eu preciso. Arthur se levantou e foi até a varanda. Ficou apoiado na grade, olhando o mar. Helena o observou. Notou a tensão nos ombros dele, como segurava a grade com força. Arthur? Sim? O que você quer? Ele se virou para ela.
Quer minha resposta honesta? Quero. Arthur voltou para perto da mesa. Eu quero te conhecer. Quero descobrir o que te faz rir, o que te deixa triste, quais são seus sonhos. Quero que você se sinta segura comigo. E quero... Ele parou. Quero o quê? Arthur respirou fundo. Quero te beijar de verdade. Não na testa, não no rosto. Quero te beijar como um homem beija uma mulher que ama. Helena sentiu o ar faltar. Ama? Arthur percebeu o que tinha dito. Eu não sei se é amor, ainda não. Mas é algo. Algo que eu nunca senti antes. Helena se levantou tremendo. Arthur, eu não posso. Por que não? Porque tenho medo de estragar tudo. Tenho medo de você descobrir que eu sou quebrada demais para consertar. Arthur foi até ela em 2 passos. Helena, olha para mim. Ela levantou os olhos com lágrimas. Você não está quebrada, você está machucada, e isso não é a mesma coisa. Como você pode saber? Arthur segurou as mãos dela. Porque eu também estou machucado. Meu pai me ensinou que amor é fraqueza, que sentimentos são obstáculos. Passei a vida inteira acreditando que eu não era capaz de amar de verdade. Helena o encarou. E agora? Agora você apareceu e mudou tudo. Me fez sentir coisas que pensei que não existiam. Helena soluçou. Mas e se eu não conseguir ser o que você precisa? Arthur tocou o rosto dela. E se você conseguir ser exatamente o que eu preciso? E se eu conseguir ser o que você precisa? Helena fechou os olhos. Tenho tanto medo. De quê? De me apaixonar por você e você descobrir que não vale a pena. Arthur sentiu o coração quebrar um pouco. Helena, me conta uma coisa. O que o Rodrigo fazia que te machucava tanto? Helena abriu os olhos, surpresa com a pergunta direta. Eu não sei se posso falar sobre isso. Tenta. Preciso entender para não repetir os erros dele. Helena respirou fundo. Ele me humilhava. Dizia que eu era feia, que nenhum homem de verdade ia me querer. Que ele estava comigo por pena. Arthur fechou os punhos. Continue. Quando eu tentava me arrumar, ele ria. Dizia que eu parecia uma criança brincando de boneca. Quando eu falava dos meus projetos, ele bocejava. Dizia que eu era chata, obsessiva. A voz dela foi ficando mais baixa. E na cama? Ela parou. O que ele fazia na cama? Perguntou Arthur, a voz controlada. Ele não se importava se eu queria ou não. Dizia que eu era frígida, que o problema era meu, que uma mulher normal gostaria do que ele fazia. Arthur teve que se afastar dela para não quebrar algo. Filho da puta, murmurou. Arthur. Ele se virou para ela, os olhos brilhando de raiva. Helena, esse cara não te amava nem um pouco, amor não é isso. Como você pode ter certeza? Arthur voltou para perto dela. Porque quando eu olho para você, vejo uma mulher linda, inteligente, forte. Quando você fala dos seus projetos, eu poderia ouvir por horas. E sobre sexo? Ele hesitou. Continue, disse ela baixinho. Sexo só é bom quando os dois querem. Quando há respeito, carinho, conexão. O que ele fazia com você não era sexo, era agressão. Helena começou a chorar. Mas eu deixei. Eu aceitei tudo isso por 2 anos. Arthur a puxou para um abraço. Porque ele te manipulou. Te fez acreditar que você merecia aquilo, mas não merecia. Helena chorou no peito dele. Como você tem certeza? Arthur afastou ela um pouco para olhar em seus olhos. Porque nestes 3 dias você me mostrou mais bondade, inteligência e força do que eu vi em qualquer pessoa em anos. Porque quando você sorri, todo o ambiente fica mais leve. Porque quando você fala sobre o que ama, seus olhos brilham de um jeito que me faz querer proteger esse brilho para sempre. Helena o encarou surpresa. Você realmente pensa isso? Penso. E vou passar o tempo que for necessário te convencendo disso. Helena soluçou. Arthur, eu quero tentar. Quero tentar confiar em você, me abrir para você. Mas tenho medo de não conseguir. Arthur tocou a testa na dela. Então vamos devagar. No seu tempo. Sem pressão. E se eu nunca conseguir ser... normal? Na cama? Arthur a encarou seriamente. Helena, você já é normal.
O Rodrigo que não era. E quando você estiver pronta, se estiver, vamos descobrir juntos como pode ser bom. Como você pode ter tanta paciência? Arthur sorriu. Porque você vale a pena, toda a paciência do mundo. Helena se aproximou dele. Posso tentar te beijar de verdade? Arthur sentiu o coração acelerar. Tem certeza? Não, mas quero tentar. Arthur ficou parado, deixando ela controlar tudo. Helena se aproximou devagar, as mãos tremendo. Tocou o rosto dele suavemente. Se eu parar no meio, eu paro também, prometeu ele. Helena se aproximou mais. Seus lábios se tocaram levemente. Um beijo suave, hesitante. Ela se afastou um pouco, verificando se estava tudo bem. Arthur sorriu. Foi lindo. Mesmo? Melhor primeiro beijo da minha vida. Helena riu baixinho. Mentiroso. Verdade, porque foi você que quis. Helena o beijou de novo, desta vez com mais confiança. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Como foi? Perguntou Arthur. Diferente, disse Helena. Bom diferente. Arthur a abraçou. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por merecer a confiança. Ficaram abraçados na varanda vendo o sol se pôr. Pela primeira vez em anos, os dois se sentiam menos sozinhos. A viagem de volta foi diferente da ida. Helena e Arthur conversavam, riam de pequenas coisas, se olhavam de forma nova. Não acredito que vamos voltar para a realidade, disse Helena olhando a paisagem pela janela da limusine. Que realidade? Perguntou Arthur. Aquela onde somos dois estranhos casados por conveniência. Onde você trabalha 20 horas por dia e eu finjo que não me importo. Arthur pegou a mão dela. Não precisa ser assim. Não? Como vai ser então? Arthur pensou. Que tal começarmos do zero? Como se tivéssemos nos conhecido agora. Helena sorriu. Oi, eu sou Helena Silva. Bióloga marinha, viciada em café e defensora dos corais. Arthur riu. Prazer, Helena. Eu sou Arthur Vasconcelos, empresário workaholic em recuperação e aprendiz de marido. Aprendiz? Nunca fiz isso antes. Vou precisar de muita ajuda. Helena apertou a mão dele. Nós dois somos aprendizes. Chegaram à mansão da família Vasconcelos ao entardecer. Helena olhou a casa imensa e sentiu um frio na barriga. É aqui que vamos morar? Por enquanto, sim. Mas podemos procurar um lugar nosso se você quiser. Seu pai não vai estranhar? Arthur saiu da limusine e estendeu a mão para ela. Meu pai vai ter que se acostumar com muita coisa nova. Entraram na casa. Dona Silvia, a governanta, os recebeu com um sorriso. Senhor Arthur, senhora Helena, como foi a viagem? Ótima, Dona Silvia. Onde está meu pai? No escritório, senhor. Pediu para avisá-lo assim que chegassem. Arthur olhou para Helena. Quer vir comigo ou prefere descansar primeiro? Helena respirou fundo. Vou com você. Melhor enfrentar logo. Caminharam pelos corredores imensos. Helena se sentia pequena naquele ambiente. Arthur bateu na porta do escritório. Entra, veio a voz grossa de dentro. Maurício Vasconcelos estava atrás da mesa, parecendo exatamente como Helena imaginava. Imponente, sério, intimidador. Arthur, disse ele levantando os olhos dos papéis. Helena. Cumprimentou ela com um aceno frio de cabeça. Pai, disse Arthur. Chegamos agora. Vejo isso. Senta aí, precisamos conversar. Helena se moveu para sair, mas Arthur segurou sua mão. Helena, fica. Somos casados, ela faz parte das conversas. Maurício arqueou uma sobrancelha. Se você insiste. Sentaram nas poltronas em frente à mesa. O problema com o fornecedor foi resolvido? Perguntou Arthur. Foi, mas custou caro, 2,5 milhões de prejuízo. Arthur assentiu. Podia ter sido pior. Podia. Se eu não tivesse agido rápido enquanto você estava ocupado. O tom sarcástico não passou despercebido. Pai, eu precisava desses dias, foram importantes. Maurício olhou para Helena, depois para Arthur. Importante para quê?
Vocês mal se conhecem. Por isso mesmo, disse Arthur. Precisávamos nos conhecer. Arthur, esse casamento é uma sociedade comercial. Não precisa complicar com sentimentos. Helena sentiu a face esquentar. Arthur se inclinou para a frente. Pai, com todo o respeito, isso não é da sua conta. Maurício se recostou na cadeira. Não? Eu que arranjei este casamento. Eu que salvei a empresa do pai dela. Acho que tenho direito de opinar. Helena finalmente falou. Senhor Maurício, posso dizer uma coisa? Maurício a encarou. Diga. Eu agradeço o que o senhor fez pela minha família, mas Arthur está certo. O que acontece entre nós dois é nossa decisão. Maurício riu sem humor. Que fofo. 3 dias e ela já está defendendo você, Arthur. Arthur se levantou. Pai, essa conversa acabou. Senta aí, disse Maurício, a voz mais dura. Não acabou, não. Arthur hesitou, depois se sentou. Helena, você pode se retirar. O que vou falar agora é sobre negócios. Helena olhou para Arthur, que balançou a cabeça. Ela fica. O que você tem a dizer pode falar na frente dela. Maurício suspirou. Tá bom. Helena, seu pai assinou um contrato comigo. As dívidas foram quitadas, mas em troca vocês dois ficam casados por pelo menos 2 anos. Se separarem antes disso, eu cobro tudo de volta, com juros. Helena empalideceu. 2 anos obrigatórios? 2 anos. E mais uma coisa. Arthur, você assume a presidência da empresa na segunda-feira. Eu me aposento. Arthur arregalou os olhos. Como assim? Você tem 58 anos. E estou cansado, quero viajar, aproveitar a vida. Você está casado agora, tem responsabilidades. Hora de assumir tudo. Arthur passou a mão pelo cabelo. Pai, isso é muito de repente? Não é. Você se preparou a vida inteira para isso. Helena viu a tensão nos ombros de Arthur e instintivamente pegou a mão dele. Arthur, você consegue. Eu sei que consegue. Maurício observou o gesto com interesse. Bom, pelo menos ela vai te apoiar. Minha mulher sempre achou que eu trabalhava demais. Arthur apertou a mão de Helena. Pai, tem mais alguma surpresa? Só uma. O apartamento cobertura está livre. Vocês podem se mudar para lá se quiserem privacidade. Arthur e Helena se entreolharam. Obrigado, pai. Vamos pensar. Pensem rápido. Amanhã tem reunião de diretoria às 8 da manhã. Sua primeira como presidente. Arthur assentiu. Estarei lá. Saíram do escritório em silêncio. Só falaram quando chegaram no quarto de Arthur. 2 anos obrigatórios, disse Helena se sentando na cama. É, confirmou Arthur. Meu pai não faz nada pela metade. E você, presidente da empresa de uma hora para outra. Arthur se sentou ao lado dela. Assustada? Um pouco, e você? Apavorado, admitiu ele. Sempre soube que esse dia ia chegar, mas não esperava que fosse agora. Exato. Helena o olhou. Arthur, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se não fosse pelos 2 anos obrigatórios, você quereria continuar casado comigo? Arthur se virou para ela. Helena, mesmo que não houvesse contrato nenhum, eu quereria tentar com você. Mesmo? Mesmo? E você? Helena sorriu. Acho que também. Arthur a beijou suavemente. Então, os 2 anos não importam. Vamos usar esse tempo para construir algo real. E se não conseguirmos? E se descobrirmos que somos muito diferentes? Arthur tocou o rosto dela. Aí pelo menos tentamos. É melhor que viver se perguntando e se? Helena assentiu. Tem razão. Arthur se levantou. Quer ver o apartamento cobertura? Podemos nos mudar amanhã mesmo. Quer dizer que vamos morar sozinhos? Se você quiser. Helena sorriu. Quero muito, Arthur riu. Então vamos embalar as malas. Passaram a noite arrumando as coisas e conversando sobre o futuro. Pela primeira vez desde que se casaram, os dois tinham esperança de que talvez aquilo pudesse dar certo. De verdade. 6 meses depois, Helena acordou com o cheiro de café e panquecas vindas da cozinha. Sorriu antes mesmo de abrir os olhos.
Arthur tinha o hábito de acordar cedo para preparar o café da manhã nos finais de semana. Levantou, vestiu o roupão e foi até a cozinha do apartamento cobertura. Arthur estava de costas, mexendo algo na panela, só de calça de pijama. "Bom dia, senhor presidente", disse ela, abraçando-o por trás. Arthur riu. "Bom dia, senhora presidente da minha vida." Helena deu um beijinho no ombro dele. "Que dramático. O que você está fazendo?" "Panquecas com frutas vermelhas, sei que você adora." Helena sorriu. Ele realmente prestava atenção em tudo que ela gostava. "Posso ajudar?" "Pode preparar o café. O seu fica melhor que o meu." Trabalharam juntos na cozinha em silêncio confortável. Nos últimos meses, tinham desenvolvido uma rotina que funcionava perfeitamente. Arthur assumiu a presidência da empresa como um furacão. Fez mudanças, demitiu pessoas incompetentes, contratou talentos novos. A empresa nunca esteve tão próspera. Helena retomou seus projetos de preservação marinha. Com o apoio financeiro da família Vasconcelos, conseguiu expandir sua pesquisa para outras regiões do Brasil. "Arthur", disse ela servindo o café. "Sim. Hoje faz exatamente 6 meses que nos casamos." Arthur se virou para ela. "Eu sei. Tenho uma surpresa para você." "Que surpresa?" Depois do café da manhã. Sentaram na varanda vendo a cidade acordar lá embaixo. "Helena, posso te fazer uma pergunta séria?" disse Arthur. "Claro. Você é feliz de verdade?" Helena olhou para ele. "Muito feliz. Mais do que pensei que seria possível." "Mesmo tendo que ficar casada comigo por mais 1 ano e meio?" Helena riu. "Arthur, eu não estou mais aqui por causa do contrato." "Não? Não, estou aqui porque me apaixonei por você." Arthur quase engasgou com o café. "O quê?" Helena corou, mas não desviou o olhar. "Eu te amo, Arthur. Amo do jeito que você me olha quando acha que não estou vendo. Amo como você se preocupa se comi direito quando fico tarde no laboratório. Amo sua determinação, sua inteligência, até seu lado workaholic." Arthur pousou a xícara com as mãos tremendo. "Helena, eu sei que talvez seja muito cedo ou que você não sinta o mesmo, mas precisava falar." Arthur se levantou e foi até ela. Ajoelhou ao lado da cadeira. "Helena, eu te amo também. Perdidamente, desesperadamente." Ela começou a chorar. "Sério? Sério. Me apaixonei por você naquela primeira noite quando você tremeu de medo e eu percebi que queria te proteger para sempre." Arthur segurou o rosto dela. "E agora, 6 meses depois, sei que não quero viver sem você." "Arthur." Ele se levantou e foi até o quarto. Voltou com uma pequena caixa de veludo. Helena arregalou os olhos. "Arthur, o que é isso?" Ele se ajoelhou novamente. "Helena Silva Vasconcelos, você quer se casar comigo?" "Mas nós já somos casados", disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Aquele casamento foi por obrigação. Estou te pedindo para casar comigo por amor, de verdade, por escolha nossa." Arthur abriu a caixinha, um anel lindo, delicado, exatamente do jeito que ela gostava. "Arthur, é lindo. É o anel que eu escolheria se te pedisse em namoro. O que você diz?" Helena se ajoelhou no chão também e beijou ele intensamente. "Sim", disse entre beijos. "Sim, sim, sim." Arthur colocou o anel no dedo dela. Ficava perfeito. "Agora somos noivos oficialmente", disse ele sorrindo. "E quando vamos casar oficialmente?" "Quando você quiser. Podemos fazer uma cerimônia pequena só para nossos amigos e família." Helena assentiu. "Quero muito." Ficaram abraçados no chão da varanda planejando o futuro. "Arthur", disse Helena depois de um tempo. "Sim?" "Obrigada por ter sido paciente comigo, por ter me ajudado a superar meus medos." Arthur a olhou nos olhos. "E obrigado por ter me ensinado o que é amor de verdade." "Aprendi com você", disse Helena. "Aprendi que amor é respeito, paciência, companheirismo. Aprendi que amor é querer o melhor para outra pessoa, mesmo que isso signifique sacrifícios." Helena sorriu.
Acho que nossos pais nunca imaginaram que um casamento arranjado pudesse virar uma história de amor. Arthur riu. Meu pai até comentou outro dia que nunca me viu tão feliz. E meu pai chora de emoção toda vez que me vê sorrindo. Arthur ficou sério. Helena, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Falei com meu advogado semana passada, sobre o contrato de 2 anos. Helena sentiu o coração acelerar. Consegui anular a cláusula. Se você quiser sair, pode. Sem consequências financeiras para sua família. Helena o encarou. Você me deu a liberdade para escolher? Te dei. Porque amor sem liberdade não é amor. Helena começou a chorar de novo. Arthur, eu escolho você para sempre. Ele a beijou com toda a paixão que sentia. Eu também escolho você, para sempre. 2 meses depois, dia do casamento. Helena olhou-se no espelho do quarto nupcial. O vestido era simples, elegante, escolhido por ela mesma. Não como o anterior, que foi imposto. Filha, você está radiante, disse seu pai entrando no quarto. Obrigada, pai. Roberto Silva se aproximou. Helena, eu preciso te pedir desculpa. Por quê? Por ter te forçado a esse casamento. Sei que foi egoísmo meu. Helena segurou a mão dele. Pai, se o senhor não tivesse feito aquilo, eu nunca teria conhecido o Arthur. Nunca teria descoberto o que é ser verdadeiramente amada. Roberto sorriu com lágrimas nos olhos. Então não se arrepende? Me arrependo de como começou, mas agradeço por onde chegamos. A porta se abriu e Maurício Vasconcelos entrou. Helena, posso falar com você? Roberto saiu discretamente. Claro, senhor Maurício. Maurício se aproximou, parecendo desconfortável. Eu também preciso te pedir desculpa. Helena o olhou surpresa. Pelo quê? Por ter duvidado de você. Por ter achado que era só interesse. Vendo meu filho agora, sei que ele encontrou algo que eu nunca tive. O que ele encontrou? Maurício sorriu. Uma parceira de verdade. Alguém que o ama pelo que ele é, não pelo que tem. Helena se emocionou. Obrigada por aceitar nosso amor. Obrigado por fazer meu filho feliz. Maurício saiu e Helena ficou sozinha por um momento. Pensou em como a vida mudou. Há 8 meses era uma mulher assustada, machucada, forçada a casar com um estranho. Hoje era uma mulher apaixonada, realizada, caminhando voluntariamente para o altar para se casar com o homem que amava. A música começou, era a hora. Helena caminhou pelo corredor da pequena igreja, vendo os rostos sorridentes dos amigos. Mas só tinha olhos para Arthur, parado no altar com o sorriso mais lindo do mundo. Quando chegou até ele, Arthur segurou suas mãos. Pronta para recomeçar? Sussurrou. Mais que pronta, respondeu ela. O padre começou a cerimônia. Aceita Arthur como seu esposo para amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito, disse Helena, a voz firme e feliz. Aceita Helena como sua esposa para amar e proteger na riqueza e na pobreza em todos os dias de sua vida? Aceito com todo o meu coração, disse Arthur. Trocaram alianças novas, com inscrições escolhidas por eles. Por escolha, para sempre. Pode beijar a noiva, disse o padre. Arthur beijou Helena com paixão, amor e promessa de futuro. Os convidados bateram palmas, desta vez sinceramente emocionados. Saíram da igreja de mãos dadas, sorrindo para os fotógrafos. Como se sente, senhora Vasconcelos? Perguntou Arthur. Completa, respondeu Helena, finalmente completa. Arthur a rodou no ar. Eu te amo. Eu também te amo. E pela primeira vez desde que se conheceram, falaram essas palavras sem medo, sem hesitação. Porque agora sabiam que amor verdadeiro não se impõe. Amor verdadeiro se constrói dia após dia com respeito, paciência e escolha. E eles tinham escolhido um ao outro. Para sempre. Se essa história mexeu com você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas. Conta nos comentários. Você acredita que o amor pode nascer de um casamento arranjado? Qual foi a parte que mais te emocionou?